Querida família, estimados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir, na verdade, uma liturgia que nos provoca bastante, particularmente, é um dos evangelhos mais bonitos e mais profundos que eu já contemplei e já meditei. Primeiro, porque nós estamos falando aqui de uma ação de Deus sobre a nossa vida, sobre uma natureza, porque Cristo ele anda sobre a água, mas vamos perceber profundamente as mensagens que a liturgia de hoje quer nos repassar, sobretudo, uma liturgia que quer nos falar sobre fé. Gente, quando nós falamos sobre fé, às vezes nós achamos que ter fé é você passar pela dificuldade, eu não ter dificuldade, e está tudo mil maravilhas, está tudo maravilhoso, e você não tem reação. Não, fé não é isso. Uma fé, ela precisa de um tempo para ser amadurecida. E Cristo, ele tem consciência que nós somos seres de processo, mas para isso, para todo crescimento, existe um período de crescimento. Então, Cristo ele tem uma mania de interpelar os discípulos, ou seja, de provocar os discípulos para extrair deles o que eles têm de melhor. E vocês vão perceber, a partir da liturgia de hoje, o porquê que eu estou dizendo isso. Vamos recordar o Evangelho. Depois da multiplicação dos pães, na verdade, este evangelho da multiplicação dos pães nós escutamos no domingo passado. Agora nós estamos continuando. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Veja só, Cristo, ele já tinha consciência que o mar, ele poderia ficar turbulento por causa da ventania, e ele pediu para que os discípulos fossem à sua frente, naquele barco. Agora nós temos duas imagens. A imagem do barco. A imagem do barco é o lugar da proteção. Alguns interpretam como a igreja, outros interpretam como a sua casa, outros podem interpretar como a sua família, que também é um lugar de proteção, ou deveria ser um lugar de proteção. Também podemos interpretar como a nossa vida, a sua vida, como esse lugar onde nós vivemos e, querendo ou não, passamos pelas dificuldades. Por quê? O mar recorda dificuldade, que na verdade era um rio, mas era um rio tão extenso que eles chamavam de mar. E muitas pessoas morreram naquele mar. Por isso que era um lugar perigoso, era um lugar de dificuldade. E que bonito, a imagem do barco que está naquele mar, mas só que Jesus não está lá dentro. Jesus estava vendo de longe, da montanha, contemplando. Vocês já tiveram a sensação de passar pela dificuldade e você se questionar assim: será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus está comigo? Só que ele estava lá de longe, enxergando. E ele fez questão de enviar os seus discípulos para ficarem lá, sozinhos, passando pela dificuldade, pela tribulação, pelo desafio. Mas ele estava lá, enxergando de longe. Por quê, gente? Um pai, ele simplesmente não prende o filho. Se o pai quer o bem do filho, ele provoca. Eu acho bonita assim a imagem da família, porque geralmente a imagem da mãe é aquela que protege, né? E já o pai é aquele que já, não, deixa o menino ir. Não, deixa o menino. Geralmente é assim. Mas é bonito esse equilíbrio, porque nós precisamos, claro que do amor que nos protege, mas nós também precisamos da liberdade que nos amadurece. Vocês já perceberam que existem amores que podem nos matar, dependendo da quantidade de amor. É igual a planta. Se tem muita água, pode ser que a planta chegue a secar, a morrer. Por quê? Porque é demais. E Cristo, ele sabendo que os discípulos têm muito a oferecer e que a fé dos discípulos precisava ser provocada, ele fica de longe e deixa os discípulos viver a experiência do desafio. Por quê, gente? Existe o que nós chamamos da tentação e o que nós chamamos da provação. A tentação vem do inimigo. O inimigo quer te destruir, então ele vai te tentar. Mas Deus, ele quer te construir, então ele vai te provar. É diferente, porque a provação é para extrair de você o que você tem de melhor. Por isso que existem dificuldades na nossa vida que surgem para extrair de nós o que nós temos de melhor. Se nós estivermos, claro que, sendo movidos pelo Espírito de Deus. Mas vamos lá.
Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós, aquele que está em contato com Deus. A noite chegou. A noite já traz um tom difícil e crítico para a situação. E Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Contrário, aqui na verdade, é a imagem de tudo aquilo que quer te colocar para baixo, que quer te tirar do caminho de Deus, ou que te desestabiliza um pouco, que tira a sua paz. E quantas vezes, gente, isso foi o que nos levou para Deus. Insisto em dizer, a maioria das pessoas que estão na igreja foram motivadas pela sua dor. Porque geralmente, quando nós estamos nos afogando na nossa dor, quem nós chamamos? Salva-me. O pedido de Pedro de hoje. Mas vamos escutar. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. 3 horas da manhã, na verdade, na palavra de Deus, é o que nós chamamos da quarta vigília. E o que é a quarta vigília? É o lugar, é o período de tempo que fica ali entre as 3 da manhã até as 6 da manhã. E que período é esse? É o período que está mais escuro, porque vai ficar muito claro depois. Gente, para quem está em Deus, toda grande dificuldade tem uma luz no final. Para quem está em Deus, toda grande escuridão, ou toda morte, ou todo momento de grande sofrimento, no final Cristo estará lá para te esperar. Essa é a grande mensagem que a liturgia de hoje vem nos deixar. Depois disso, quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Veja, Cristo andou sobre a dificuldade. A imagem daquele que está andando sobre o mar, aquele mar que dava medo, aquele mar que tirava paz, aquele mar que te deixava perturbado, porque eu não sei o que te trouxe aqui, que talvez tire a sua paz e que deixe o seu coração inquieto. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Cristo ele anda sobre tudo isso. Cristo ele anda sobre cada dificuldade que chega e quer tirar a sua paz. E ele continua, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Gente, o medo, ele faz você criar fantasmas que não existem. Quantas vezes, tantas pessoas chegaram para mim e disseram assim: ah, padre, eu não vou tentar não, porque eu não consigo. Aí eu pergunto: e quem foi que disse que você não consegue? A pessoa mesmo criou o fantasma dentro dela, porque ela desenvolveu isso, ela já desenvolveu uma narrativa que ela não consegue. Por quê? Porque o medo a impede de ir. Ah, padre, eu não vou dar conta não. Ah, padre, a minha família está assim, nós não vamos conseguir ficar bem não. Ah, padre, eu tenho esse sonho, não vai dar certo. Gente, não tenha medo, não tenha medo, coragem. E olha só, tem aqui, Cristo disse, sou eu. Esse sou eu, no grego, é o que nós chamamos do ego eimi. O que é isso, padre? No Antigo Testamento, quando Deus se revelou para o povo, ele disse, eu sou. É o mesmo termo utilizado aqui. Cristo está dizendo, eu sou Deus. E quando ele disse que é Deus, é porque ele disse que está cuidando de tudo. Quase que dizendo, tenha calma, tenha paciência. Mas provocou dos discípulos aquilo que ele precisava provocar, a fé. Então, Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água. Que imagem bonita é essa? Aquilo que um dia foi motivo de dor, de medo, de tirar a paz do coração dos discípulos, agora se tornou um lugar para caminhar sobre. Quantas vezes a sua dificuldade te levou para Deus? É justamente isso. E ele foi ao encontro, ele foi caminhando sobre a água. Só que existia um problema aí. Quando ele estava olhando para Jesus,
ele sentiu o vento, mas a ventania já estava acontecendo. Antes disso, ele sentiu esse vento, e toda a atenção dele foi para o vento e não para Jesus. Então, quando a atenção foi para o vento, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Quando nós perdemos o foco de Jesus Cristo, pode ter certeza, tudo aquilo que quer nos matar, vem nos afogar. Gente, olhem para Jesus, coloquem Jesus na sua vida, na vida de vocês, na família, na casa de vocês, porque pode ter certeza que aquilo que talvez um dia foi motivo de sofrimento, se torna depois motivo de graça para o encontro com Cristo. Quantas vezes a doença que chegou fez você preservar e valorizar a sua saúde? Quantas vezes a morte que surgiu fez você valorizar a vida? Quantas vezes a traição que apareceu fez você valorizar até o amor próprio que você precisava ter? Quantas vezes aquela dificuldade familiar fez você enxergar o quanto é bom estar em paz com a sua família? Quantas vezes aqueles problemas que surgiram lá na sua casa quando você não ia para a igreja, fez você depois dizer, eu preciso ir para a casa do Pai? Por quê, gente? Quando nós olhamos a partir do viés de Deus, a partir da perspectiva divina, aquilo que às vezes parecia um obstáculo, se torna meio para a salvação. É justamente isso que Deus quer nos comunicar, e é aí onde nós exercitamos a nossa fé. Jesus, ao dizer vem, Pedro andando sobre esta água em direção a Jesus, ele começou a afundar, porque ele ficou com medo demais. Só que Jesus chegou pertinho de Pedro, e olha que interessante, Pedro disse, Senhor, salva-me. Jesus segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Imagina, a água, acho que já estava na cintura de Pedro, e Jesus foi lá, estendeu a mão, e disse, deixa de besteira, homem, se levante. Eu acho que Jesus fosse nordestino, ia dizer, deixa de besteira, acaba besta, venha para cá, né? Quase que dizendo assim, eu estou aqui. Por quê, gente? Estava provocando a fé de Pedro. E assim, eles entram no barco, e quando eles entram no barco, tudo se acalma, porque Jesus estava no meio deles. A sua fé, ela precisa ser exercitada. Possivelmente ela está sendo exercitada de algum modo, de algum jeito, mas Cristo está aí querendo falar na sua vida, e às vezes nós não percebemos. Para nós irmos concluindo esta homilia, na primeira leitura de hoje, nós encontramos o profeta que vai para uma gruta com medo, porque está sendo perseguido. Aí Deus diz, sai daí. Aí Deus envia um turbilhão de fogo, de movimentos da natureza, com muita zoada, com muito barulho, e ele não aparece por meio disso. Só que ele vai aparecer por meio da brisa suave. Gente, porque Deus, ele nos fala por meio do que nós menos esperamos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora para os pais. Um lugar onde Deus ele insiste em falar se chama na vida dos nossos pais. Sei que nem todos estão tão abertos a isso, mas Deus insiste em falar por meio da vida dos nossos pais. Sabe por quê? Como era que Jesus Cristo chamava Deus? Como? De Pai. Por quê? Porque o Pai tem uma grande missão. Uma das grandes missões nós temos aqui no Evangelho de hoje. Educar na liberdade. Segundo, ficar olhando, porque se o filho for cair, ele vai estar ali para dar a mão. Que coisa bonita quando o pai faz isso. Outra coisa importante, levar o filho para casa, quando precisa. E dizer, eu estou aqui com você. Como é bonito enxergar a cidade de Deus em um pai que está junto com a sua família e leva a sua família para Deus. Como é bonito nós conseguimos enxergar os sinais de Deus na vida de um pai, que é capaz de ser presente na vida do filho e não abandonar o filho, porque Deus não nos abandona. Já fica uma mensagem para os pais, não abandonem seus filhos, porque Deus não nos abandona. Sejam presentes, estejam nos momentos necessários na vida dos filhos de vocês, para que depois eles não busquem amor em outros lugares. Outra coisa importante, outra coisa extremamente importante, dê amor, atenção,
leve para os lugares importantes, leve para a igreja, dê carinho. Quantos filhos sofrem pela falta de amor, porque não teve um abraço de um pai? Não tenha vergonha de abraçar o seu pai, não tenha vergonha de estar pertinho. Quantos filhos procuram outros colos por aí, porque não teve o colo de um pai? Aí a sua filha começa a dar trabalho muito cedo, aí você começa a questionar, claro, não deu a atenção que merecia, que precisava. Pai, você tem uma grande missão, ser aquele que está ali, não simplesmente para ser o dono da casa, mas para ser o suporte, para ser a mão que estende e que está ali, para carregar. E outra coisa muito importante, cuidado para não repetir as feridas que um dia você sofreu em casa e levar para dentro também da sua casa. Por quê, gente? Nós temos uma grande mania de repetir as nossas dores. Faça como Jesus Cristo, transforme aquele limão em uma limonada. Se você não foi tão bem cuidado pelo seu pai, seja um pai que cuida bem dos seus filhos. Se você não recebeu tanto amor em casa dos seus pais, pegue isso e transforme em amor para a sua esposa. Cuide da sua esposa. Seja dócil, seja tranquilo, não seja agressivo, porque Deus, Ele não é assim. Deus, Ele é Pai, e Ele é o grande exemplo que nós temos a seguir. Por isso, eu quero louvar e bendizer a Deus pela vida de tantos pais que eu estou vendo aqui. Você é referência para nós, porque só em você estar aqui, você já está sendo um grande exemplo. Para nós terminarmos essa homilia, eu queria convidar todos os pais a ficarem de pé. Fica aí de pé, todos os pais. Fique com vergonha não. E aqueles que estão sentados, nós vamos dar uma salva de palmas bem forte para todos os pais que estão aqui nesta noite, agradecendo e louvando a Deus pela vida de vocês. Todos os pais, mais forte. Isso, muito bem. Vocês têm uma grande missão, levar Deus para a família, ser esse braço que sustenta e que é amparo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.